Observe este recipiente com gasolina. Agora mais próximo. E ainda mais próximo. Vemos a representação das moléculas que compõem o combustível. São compostas por átomos de carbono e hidrogênio. No caso do álcool, oxigênio. Essas milhares de moléculas agrupadas são bombeadas do tanque ao tubo distribuidor, onde são expelidas nos eletroinjetores sob a forma de jatos. Quando pulverizadas no interior do coletor de admissão, ficam imersas em meio às moléculas de oxigênio livre e nitrogênio que compõem o ar atmosférico. A reação de combustão pode ser entendida como a dissociação dos átomos do combustível e sua combinação com os átomos de oxigênio do ar. Nesse processo são formadas novas moléculas, o CO2 ou dióxido de carbono, a água ou H2O, além do próprio nitrogênio, o N2, que normalmente não participa da reação. Além disso, é liberada muita energia sob a forma de calor. Como queremos diagnosticar o motor por meio da análise de gases, é então importante conhecermos mais sobre as características desse processo. Veja a representação de uma combustão ideal. O combustível reage com o oxigênio do ar, produzindo CO2 e água. O nitrogênio geralmente não participa da reação, sendo expelido na descarga, assim como entrou. Essa reação apresentada é denominada estequiométrica, porque durante a combustão, todo o combustível e todo o oxigênio foram consumidos, não sobrando nenhum nem outro. Esse termo estequiométrico é também utilizado coloquialmente para indicar a mistura ar-combustível em proporção quimicamente correta, ou seja, na combustão, todo o combustível e todo o oxigênio do ar são transformados em CO2 e água. Assim, podemos entender dois outros termos: a mistura rica, que possui excesso de combustível, e a mistura pobre, que possui excesso de ar. Durante o processo real de compressão no motor, as seguintes características podem ser observadas. Parte do combustível se liquefaz nas paredes do cilindro e entram nas cavidades dos anéis do êmbolo. Uma pequena fração de óleo lubrificante fica nas paredes, além de uma fina camada de carbonização na câmara de combustão. A partir da centelha, a combustão se propaga consumindo o combustível em suspensão. Entretanto, próximo às paredes, nessas regiões com excesso de combustível ou lubrificante, a combustão se extingue, pois não há oxigênio suficiente. Quando o processo de expansão se completa, a redução de pressão no cilindro expele esse combustível sob a forma de vapor denominado HC, ou hidrocarbonos não queimados. Quanto maiores as folgas internas no motor ou carbonização na câmara, maior a concentração de combustível não queimado, um indicativo de desgaste. Veja a mesma combustão com mistura rica, com excesso de combustível. Todas as características são semelhantes. Entretanto, durante a propagação da frente de chama, não há oxigênio suficiente para oxidar completamente o combustível, produzindo monóxido de carbono ou CO. Se a mistura estiver muito pobre, a chama é extinta antes de atingir as paredes da câmara, porque perde muito calor para o ar presente, resultando em grande concentração de combustível não queimado na descarga. Podemos concluir que a combustão com mistura excessivamente rica produz o monóxido de carbono, além dos hidrocarbonos não queimados. Com a mistura excessivamente pobre, também produz hidrocarbonos, mas não produz CO. Numa combustão real, esses 4 elementos, além do nitrogênio e da água, sempre estarão presentes em concentrações variadas de acordo com as características operacionais do motor.
O empobrecimento ou enriquecimento excessivos da mistura alteram significativamente a concentração desses gases na descarga, principalmente os nocivos, como o monóxido de carbono e os hidrocarbonos não queimados.